تاجها يا سيدي متفرد بالحسن. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nesta sessão nós vamos prosseguir apresentando outras evidências que se encontram ainda na Bíblia, que dão referência à vinda de um profeta de Deus, à vinda de um servo de Deus. Essas referências nós encontramos no livro de Isaías. E as mesmas já foram ditas por várias pessoas de que se referem a Jesus. Bem, mais uma vez nós gostaríamos de deixar bem claro de que nós acreditamos na mensagem de Jesus e de que ele foi uma promessa de Deus para os filhos de Israel. Quando a isso não existe nenhuma sombra de dúvida. Mas agora, será que realmente Isaías 42, que nós vamos apresentar agora, se refere a Jesus ou não? É claro de que os evangelhos reproduzem essas palavras de Isaías para dar referência ou para reafirmar de que Jesus foi profetizado por Isaías, sobretudo no capítulo 42. Mas nós vamos analisar Isaías 42 de uma forma sequencial e levantarmos também algumas questões que podem despertar, inclusive, a nossa curiosidade no que diz respeito à interpretação textual e às referências geográficas que nós encontramos em Isaías 42, para finalmente tirarmos as nossas dúvidas a respeito desse servo que é referenciado por Isaías. Vamos lá ver então o que nos dizem os versos. Isaías 42, o primeiro verso diz o seguinte: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Observem que o versículo aborda de uma forma clara sobre um servo de Deus. E Deus se orgulha com esse seu servo. Bem que nós sabemos de que Jesus é sempre clamado como Filho de Deus. E depois ele vai dizer que esse seu servo, servo de Deus, vai trazer a justiça. E porque ele é um amado de Deus. E a justiça dele, ou seja, a lei que ele vai trazer, vai para os gentios. Nós sabemos de que na época de Jesus, os gentios eram aquelas pessoas que não faziam parte da tribo dos judeus. E Jesus dizia sempre de que ele foi enviado para as ovelhas perdidas de Israel, dando referência aos filhos de Israel. No segundo verso, diz o seguinte: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Aqui no verso 4 ele está a dizer que a justiça dele, ou seja, a lei que esse profeta vai trazer, será esperada até nas ilhas, vai abranger as ilhas também, e não será quebrantado. Portanto, não existe ninguém que vai interromper essa justiça, essa lei que vai trazer. E nós sabemos de que Jesus, ele não terminou a missão profética dele. Para além disso, ele pregou durante 3 anos. E muitas coisas que nós encontramos na Bíblia fazem pouca referência à vida de Jesus de uma forma integral. Nesse sentido, nós precisamos questionar, na verdade, quem é o servo de Deus referido nestes versos? E em que lugar vai surgir esse servo de Deus? Essas duas questões são importantes para não distorcermos o conteúdo, o contexto e o sentido dos versos. Vamos prosseguir para dar resposta minimamente e deixar claro
a quem se refere e em que lugar virá esse servo de Deus. No verso 5, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. No verso 6, observem que, mais uma vez, Deus repete a justiça, fala sobre a sua justiça, a lei que ele vai impor, e vai tomar a mão desse profeta, o que significa que vai guardar, que vai proteger, e que os seus inimigos não vão conseguir derrubá-lo até que ele termine com a sua mensagem. Ele não vai ser interrompido. Nós vimos vários profetas que foram enviados para os filhos de Israel, foram deles interrompidos, portanto não conseguiram dar a continuidade da sua mensagem. Entre eles o próprio Jesus, para além de João Batista, que foi decapitado também. Então, naquela época existiam vários profetas no mesmo momento e na mesma época. Todos eles já foram enviados para os filhos de Israel. Mas o próprio Jesus, conforme repreendia a eles, dizia que vocês que matam os profetas, porque era uma prática que já vinha acontecendo na história dos judeus em relação aos profetas enviados por Deus. E dessa forma eles deram fim à vida de Jesus, assim como a vida de João Batista. Por isso que tanto se espera a vinda de Jesus pela segunda vez. Prosseguindo, verso 7, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Ele diz que vai abrir os olhos dos cegos. Reparem de que a cegueira que se refere neste versículo não é a cegueira dos olhos, é a cegueira do coração. Aquelas pessoas que têm olhos, mas não veem, não enxergam a realidade divina, não enxergam os sinais de Deus. Agora, no que diz respeito aos milagres de Jesus, de curar os cegos, os enfermos, ressuscitar inclusive até os mortos, esses milagres, sim, realmente ele fez. E o Alcorão afirma categoricamente e os muçulmanos acreditam que Jesus fez milagre. Ele curou os cegos, sim, ele curou. Mas o verso não se refere à cegueira dos olhos, ele refere-se à cegueira psicológica, à cegueira intelectual, à falta da visão nas questões de Deus e nas questões religiosas. Então, ele vai abrir a visão e a mente das pessoas. E isso é que se chama a cegueira para Deus. Para tirar da prisão os presos. Não se refere àquelas pessoas que cometeram crimes, foram condenadas por uma justa causa e presas. Então, esse profeta, ele não vai tirar as pessoas que estão presas, por uma justa causa, inclusive. Mas sim, ele está dizendo que vai tirar as pessoas da prisão. Prisão essa que é o fato de, hoje em dia, as lideranças religiosas, seitas, grupos, congregações e pessoas que usam a religião para poder se aproveitar da vida das pessoas. E as pessoas ficam presas justamente porque são manipuladas e são aprisionadas em crenças e em fundamentos criados pelo próprio homem, mas que são associados a Deus. E as pessoas ficam presas nessas questões. Esse servo de Deus vai tirar as pessoas da prisão. E as pessoas estão aprisionadas por falsos profetas e recorrem à palavra de Deus para poderem enriquecer, para poderem construir a vida mundana e ter propriedade à custa da vida das pessoas que eles mesmos aprisionaram. Então, esse servo de Deus, ele vai trazer a mensagem que vai tirar as pessoas dessa prisão, dessas trevas, e do cárcere os que jazem em trevas. E aqui ele deixa bem claro de que essas pessoas estão em cárcere. Por quê? Porque estão nas trevas, estão numa perdição. No verso 8, ele vai dizer o seguinte: e eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultor. Ele diz que ele é o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem
não darei. Ele está dizendo que ele é o Senhor. Essa qualidade ele não compartilha com ninguém, nem com esse servo que ele está mencionando. Ou seja, Deus é o Senhor, somente Ele é o Senhor, e essa senhoria não compartilha com ninguém. Tá certo? E o verso seguinte vai dizer: eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as próximas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Todas essas referências preparam o caminho para a vinda do servo de Deus, conforme ele está dizendo. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Observem que no verso 10, o Senhor diz que será cantado um novo cântico, um novo hino, ou seja, uma nova escritura. Não será a mesma escritura que ele revelou anteriormente. Vai ser uma nova escritura. E lembrando que Jesus, ele dizia de que não vinha revogar a lei e os profetas, mas ele vinha cumprir. E o seu louvor desde a extremidade da terra será recebido. Ou seja, Deus será louvado até as extremidades da terra. Mais uma vez, Jesus dizia que ele foi enviado somente para os filhos de Israel. Essa foi a palavra de Jesus. Vamos ver no verso a seguir, e ele vai dizer: alcem a voz o deserto e as suas cidades com as aldeias. Quando ele diz alcem a voz o deserto e as suas aldeias, ele está dizendo de que esse servo vai, nesse caso, vai sair no deserto e numa cidade. Mas a questão que nós colocamos é: em que deserto é? Ou em que deserto se refere? Porque pode ser qualquer deserto, e nós no mundo temos vários desertos. Então é preciso definir exatamente em que deserto vai vir esse servo de Deus. Por isso, aqui está a questão: se o Isaías 42 dá referência a Jesus, mas não deixa bem claro se vai ser na terra de Jesus ou não. E aqui nós precisamos levantar essa questão: será que Isaías se refere à terra onde Jesus nasceu, surgiu? Que deserto é esse que ele está se referindo? Poderia ser qualquer deserto, deserto do Egito, de Saara, e etc. Mas o mesmo verso 11 vai deixar bem claro sobre essa questão. Quando ele diz: alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Observem de que ele vai mencionar Quedar. Por isso destaquei a palavra Quedar, para que tomemos atenção e analisemos bem. Ele primeiro começou a mencionar o servo e as suas qualidades. Depois vai falar do lugar que ele vai vir, que é o deserto. E depois descreve que deserto é esse. Ele vai dizer nas aldeias de Quedar, que habita. Ou seja, o deserto onde Quedar habitou. Lá surgiram cidades, surgiram aldeias. É de lá onde vai vir esse servo dele. E ele vai dizer: enxutem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Ou seja, nós precisamos então saber e questionar: onde é que fica esse Quedar, ou esse deserto de Quedar? Ou quem foi o Quedar? Para que a gente possa então perceber melhor. E a própria Bíblia vai nos dar resposta sobre essa questão: quem foi Quedar, onde ele habitou. No verso 12, ele diz: deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Vai dizer que esse profeta, esse seu servo, que vai sair da terra de Quedar, vai dar glória e vai anunciar o louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o céu, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra seus inimigos. O verso 13 deixa bem claro de que esse servo de Deus vai ser poderoso, ou seja, vai trazer uma mensagem que vai ser motivo de guerra, clamará e fará grande ruído, mas prevalecerá contra seus inimigos. Ou seja, vai ser um profeta
que vai enfrentar os seus inimigos por causa da mensagem que ele vai pregar, por causa da glória, por causa dos louvores que ele vai trazer, e isso vai ser motivo de guerra, vai ser motivo de perseguição. Mas a palavra de Deus, a mensagem de Deus prevalecerá contra seus inimigos. Por essa razão, nós questionamos a respeito da vida de Jesus. Como é que foi a vida de Jesus? Será que ele conseguiu combater os seus inimigos? Ele enfrentou os seus inimigos? Não. Jesus não teve esse tipo ele não teve confronto. Ele não enfrentou fisicamente os seus inimigos. E, nesse caso, nós precisamos, conforme falamos anteriormente, responder a uma questão que é principal. Onde é que fica Kedar? E quem é o Kedar? Para que nós possamos, então, começar a perceber a respeito desse servo que foi falado em Isaías 42. Vamos lá ver os versos a seguir, para nós entendermos ou darmos resposta sobre Kedar, sabermos de onde ele veio, onde que ele habitou. Bem, aqui, nesse caso, no Gênesis 25, vai começar a dar resposta em relação a Kedar. Vai dizer o seguinte no verso 12. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abrão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abrão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Kedar. Perceberam agora? Kedar, a própria Bíblia diz que foi segundo filho de Ismael. Então, Isaías 42, ele quando começa a falar do servo de Deus, e depois vai mencionar o nome da vila ou da cidade que virá esse servo de Deus, ele vai dizer Kedar. E Kedar, nesse sentido, foi um dos filhos de Ismael. Ou seja, esse servo vai surgir na cidade onde Kedar habitou. Tá? E continuando, no verso 14, vai falar também de outros filhos. No verso 15, aparece um outro nome que é muito importante para nós, que é Temá. Temá. Observem que o nome Temá também ele é importante, porque é o segundo filho, é um dos filhos de Ismael. E esses filhos, quando eles cresceram, o tempo passou, o que aconteceu é que nas cidades onde eles se desenvolveram, na região de Pará, conforme nos mostramos anteriormente, as vilas e as cidades tomaram os seus nomes. Então, Kedar, que foi o filho de Ismael, depois de anos, centenas de anos, uma das cidades tomou o nome dele, cidade de Kedar. Assim como Temá também, uma das cidades tomou o nome de Temá. Nós vamos ver exatamente como é que esses nomes têm uma relação muito forte com esses profetas que nós mencionamos. Lembrando que Temá ele já foi mencionado anteriormente por Abacuque. Abacuque ele já mencionou de que Deus virá de Temá e de Pará. Então observem de que Kedar e Temá são filhos de Ismael, ou seja, as cidades onde os filhos de Ismael habitaram e se desenvolveram. Foi de lá que Isaías profetizou de que virá um profeta. E a própria Bíblia deixa bem claro. Por isso, o que nós gostaríamos de deixar bem claro é que a menção de Temá, a menção de Kedar e a menção de Pará deixa bem claro no que diz respeito à localização geográfica de onde virá o servo de Deus. Essas profecias, elas foram cumpridas e a Bíblia, no mínimo, conserva alguns indícios e algumas profecias que nos ajudam a entender exatamente essa mensagem que parece estar oculta. Mas não está, porque aquilo que Deus quis ou que decidir que seja, será. Portanto, e para terminar nesse caso, ele vai dizer o seguinte, no verso 16. Estes são os filhos de Ismael.
E estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. Observem de que, conforme eu falei, as vilas das cidades de Pará tomaram, nesse caso, os nomes dos filhos de Ismael. E é exatamente isso que a Bíblia nos mostra neste caso. Bem, por isso, entre os profetas que anunciaram a vinda de um profeta da região de Pará, e nós temos, nesse caso, não só Isaías, mas temos também Moisés. Nós vimos. E aqui, para nós entendermos melhor, onde é que fica a região de Pará e Temá e Quedar? Essas regiões, existe alguma relação entre a Arábia Saudita, ou seja, a região das Arábias, tem relação com Quedar, Temá e Pará, conforme nós vimos anteriormente? Onde é que existem as evidências que deixam essa clareza? Aqui em Isaías 21, vai nos dizer o seguinte: sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ou caravanas de danitas. Quando Isaías capítulo 21 fala sobre a sentença contra a Arábia, quer dizer que vai acontecer na Arábia ou nas Arábias algo que é muito importante e que as pessoas precisam saber e prever. Quando ele diz sentença contra a Arábia, nos bosques da Arábia passareis a noite, ou caravanas de danitas. Está profetizando sobre os bosques da Arábia. E fala de uma caravana que vai passar. Essa caravana vai passar numa noite. Mas por que então Isaías dá referência às terras das Arábias? Nós não conhecemos até hoje em dia, segundo a Bíblia, nenhum profeta que veio das terras das Arábias. E por que Isaías vai falar dessas terras? Qual é a mensagem que ele quer nos passar para nós? Vamos entender, inclusive, para deixarmos claro a relação que existe entre Pará, Temá, Quedar e a Arábia na atualidade. No verso 14 diz: traga-se a água ao encontro dos sedentos. Ele vai dizer que essa caravana que vai passar pela noite vai passar sede. E os moradores de Temá vão levar pão aos fugitivos. Essa caravana é formada por pessoas que estão fugindo, né? Então, traga-se a água ao encontro dos sedentos. Ó moradores da terra de Temá, levai pão aos fugitivos. Deus, neste caso, está dizendo, ou Isaías está dizendo, de que essa caravana vai fugir para a terra de Temá. E Deus vai chamar os moradores da terra de Temá para dar de comer e beber aos fugitivos. Mas de que eles fogem? Observem de que ele começa a dizer nos bosques da Arábia. Quer dizer que Temá é uma terra da Arábia. Nós sabemos muito bem de que os ismaelitas e os israelitas são irmãos. Porque os ismaelitas formaram hoje os chamados hoje em dia árabes, ou seja, de Ismael vieram os árabes e de Isaac vieram os filhos de Israel. Então, são duas nações. Nesse caso, para não fugirmos do nosso tema, o verso 15 vai dizer o seguinte: porque fogem diante das espadas, diante as espadas nuas, e diante do arco armado, e diante do furor da guerra. Deus vai dizer de que esses meus servos estarão fugindo, foram perseguidos com espadas nuas, com arma, e as pessoas que estão perseguindo a eles declararam guerra. Lembram-se de que em Isaías 42 ele fala da guerra também. Fala da guerra e que a guerra que vai surgir será por motivos da palavra dele. É de lá que o servo de Deus vai surgir e vai ser perseguido. Vamos ver o verso a seguir. Vai dizer: porque assim me disse o Senhor.
dentro de um ano, tal como os anos de jornaleiros. Toda a glória de Kedar desaparecerá. Deixando mais bem claro de que, conforme nós vimos em Isaías 42, onde afirma de que o servo de Deus vai sair nas cidades de Kedar, aqui está dizendo de que quando ele surgir nessa cidade de Kedar, ele será perseguido e vai fugir para a terra de Temá. E isso vai acontecer nas Arábias. Essa história vai acontecer nas Arábias. Porque foi nas Arábias onde Ismael e os seus filhos se desenvolveram. E os árabes, os árabes são descendentes de Ismael. Conforme nós vimos, aqui o verso deixa bem claro de que essa história vai acontecer nas terras da Arábia, onde os filhos de Ismael, Temá e Kedar, se desenvolveram. No verso 16, ele vai dizer de que esses fugitivos que fogem de guerra e da espada nua é porque declararam o nome do Senhor, ou seja, pediram para que as pessoas deixassem de adorar os ídolos, mas sim passassem a adorar Deus o único. Pregaram a mensagem de Deus, trouxeram um novo cântico. E foi por essa razão que eles foram perseguidos. E isso acontece na terra de Kedar. Quando eles saem da terra de Kedar, eles fogem para a terra de Temá. E aí Deus vai dizer o seguinte: e o restante dos números de flecheiros, os valentes dos filhos de Kedar, serão diminuídos, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Ele está confirmando mais uma vez o que ele anunciou em Isaías 42, de que a palavra dele prevalecerá, a palavra de Deus prevalecerá. E os filhos de Kedar, que vão perseguir o servo de Deus, que vai fugir para a terra de Temã, serão diminuídos, porque já foi profetizado para os filhos de Israel. Os filhos de Israel já foram informados acerca desse acontecimento. Por isso, estes versos deixam bem claro de que o servo de Deus, que foi mencionado em Isaías 42, refere-se a um servo que virá das terras de Kedar, das terras de Ismael, ou seja, da descendência de Ismael, e não da descendência dos filhos de Israel. E para terminar, dizer que entre os profetas que anunciaram a vinda de um profeta da região de Pará, que é a terra de Ismael, nós temos nesse caso o profeta Moisés, profeta Isaías, assim como Abacuque. Profeta Isaías 42, do verso 1 até o verso 13. Essas evidências deixam bem claro, de uma forma geográfica, contextual e dentro da sequência da própria história, de que o servo de Deus mencionado em Isaías 42 virá da terra de Kedar. Será que existem outras evidências que dão referência à vinda desse profeta? Sim, e nós iremos apresentar na próxima sessão. Assalamu alaikum wa rahmatullah.